Bom dia, pessoal. Olá, tudo bem? Vestibulando, tudo bem? Eu queria hoje comentar com vocês sobre o voto de Cabresto, ok? Eu sou o Cícero, do canal Cícero História. Antes de prosseguir com o nosso tema de hoje, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal e acionar o sininho, ok? Depois do final do vídeo, se você gostar, deixa um like, ok? O nosso tema de hoje ele é muito importante porque ele é um tema que trata de um período muito conturbado da política nacional, conhecido como República Velha. Afinal, o que foi voto de Cabresto? Antes de continuar falando, eu queria dizer para vocês que essa fala está baseada na escrita de uma mestra em ciência jurídica política, Atier Lenzi. O voto de Cabresto foi uma forma de controle político muito usada pelos coronéis da República Velha para garantir a eleição de seus candidatos. Era uma forma de controle político e domínio de votos que tinha como base o poder econômico dos coronéis que comandavam o cenário político do período. A expressão voto de Cabresto é bastante curiosa. Por quê? O voto é a maior expressão da democracia, enquanto o cabresto é um instrumento usado para controlar animais. Portanto, a expressão possui um significado contraditório entre a liberdade da democracia e o controle do voto. Este comportamento controlador foi uma das características mais marcantes do período República Velha, também chamada de Primeira República do Brasil, que vai do período de 1889 até 1930. Então vamos marcar aqui. Vamos marcar aqui. Ó. 1889 até 1930. Observe uma coisa, esse período aqui, que vai ter como primeiro presidente o Deodoro da Fonseca, aqui o último presidente vai ser Washington Luiz, que vai ser tirado do poder na famosa Revolução de 30. Que depois nós vamos discutir esse termo, se foi revolução ou não, tá? O que nós sabemos é que aqui em 1930 assume o poder Getúlio Vargas, que vai dar início ao primeiro período Vargas da nossa história, que é tema para uma próxima aula, um próximo vídeo. E o mais interessante que nesse período aqui, pessoal, o voto ele era um voto masculino. Até um determinado momento o voto censitário, e em algum determinado momento a pessoa tinha que saber ler e escrever para tirar voto. Não bastava ter dinheiro e nem ser homem. Também tinha que saber ler e escrever em determinado momento da história aqui, que nós vamos abordar a história do voto no Brasil, ok? Então vamos continuar. Vamos falar do contexto histórico do voto de Cabresto. O controle através do voto de Cabresto foi utilizado durante os 41 anos da duração da República Velha. E sua prática só chegou ao fim depois da Revolução de 30, quer dizer, há controvérsias, liderada por Getúlio Vargas. Durante a República Velha, a política brasileira era dominada principalmente pelos coronéis, que eram grandes produtores de café e de leite. Por essa razão, o período ficou conhecido como coronelismo. Outra característica do período foi a política do café com leite, que foi um acordo entre Minas Gerais e São Paulo, e durante os pleitos, esses dois estados indicavam os candidatos que seriam eleitos. Observa bem do jeito que eu falei, que seria eleito. Nós vamos também discutir em relação à legitimidade e ao processo eleitoral desse período nos temas que virão no futuro. Hoje o nosso objetivo é o voto de Cabresto, tá bom? As relações políticas da época eram bastante baseadas em interesses pessoais dos governantes e desses grandes fazendeiros, especialmente nas questões relacionadas com a dominação política do país. Assim, a política do coronelismo funcionava como uma troca de favores entre os governantes e os coronéis,
que se apoiavam mutuamente. Como funcionava o coronelismo? Basicamente, o coronelismo era operado a partir de acordos que eram feitos entre estas duas forças políticas. Nesse período não existiam partidos políticos organizados como existe atualmente. E os governantes eram escolhidos com base em interesses pessoais e trocas políticas. Como o período era dominado pelos fazendeiros do café e do leite, os governantes do país eram escolhidos de forma alternada, de acordo com os interesses, tanto nacionais como regionais. O poder político era concentrado entre o estado de São Paulo, que era o maior produtor de café da época, e Minas Gerais, que era um grande produtor de leite da época. Os produtores de café e leite recebiam seus títulos de coronéis dos governantes de suas regiões, o que dava a eles o poder político sobre uma determinada região. Em troca disso, os coronéis davam seu apoio a estes políticos. Essas trocas de favorecimento ficaram conhecidas como política do café com leite. Para garantir a eleição dos seus candidatos, surgiu o voto de cabresto, que obrigava os eleitores a votar nos candidatos indicados pelos coronéis. Interessante, né, pessoal? Será que tem alguma semelhança atualmente? Era a forma de garantir que esses governantes de elite brasileira fossem eleitos e se mantivessem no poder para assegurar os interesses do coronelismo. Por muito tempo, essa engrenagem política foi eficiente para garantir os votos e a manutenção do poder político na mão desses grupos que dominavam a influência e influenciavam a política da Primeira República. Agora vamos ver como que funcionava o voto de cabresto. Então nós tínhamos um período que tinha um fenômeno chamado de coronelismo. Observe-se que coronel não era um integrante do exército ou das forças armadas em geral, e sim uma pessoa muito rica que geralmente tinha terra e era um grande produtor rural. Nós tínhamos também, nesse período, a política do café com leite. Do café com leite, que é o que eu já tinha falado para vocês. São Paulo, um grande produtor de café, Minas, um grande produtor de café, uniram os interesses políticos dos dois estados e eles se alternavam no comando da nação. Ora São Paulo, ora Minas indicava o candidato que seria eleito. Observe que o candidato não necessariamente era paulista ou mineiro, mas um político apoiado por esses estados. Ok? Então, vamos lá. O voto de cabresto, ele acontecia com a imposição da obrigação de voto no candidato escolhido pelo coronel e as pessoas que viviam sob sua influência de que eram coagidos a votar em seus candidatos. Essa situação era comum em todo o país, mas acontecia com mais frequência nas regiões do interior do Brasil. Nesta época, direito ao voto era bem restrito e apenas homens com mais de 21 anos podiam votar. De acordo com a Constituição de 1891, analfabetos, mulheres, índios, soldados e pessoas com menos de 21 anos estavam excluídos do pleito. Para garantir que os votos seriam dados aos candidatos dos coronéis, era utilizado muitas ameaças e também dava-se coisas em troca, tipo alimento, dinheiro, cadeira de roda, dentadura, peruca. E também era comum o uso de fraude nas urnas e voto fantasma. Acredite, fantasma votava. Para ter certeza de que o voto seria dado para os candidatos, nos candidatos escolhidos, os eleitores eram normalmente acompanhados por capangas, ou seja, o voto não era secreto. Ok? Essas táticas eram muito eficientes, pois nesse período não existia um grande controle de segurança nas urnas e do processo de votação. Durante a República Velha, o voto era feito pela entrega de um pedaço de papel com o nome do candidato. Assim, até mesmo eleitores que não sabiam ler e escrever participavam do processo.
havia uma situação que facilitava a execução do voto cabresto. Nessa época, diferente do que acontece hoje em dia, o voto não era secreto. Desta forma, era muito fácil que os coronéis tivessem controle total sobre os votos, que eram dados por seu curral eleitoral. Curral, porque fazia-se um corredor e o eleitor era conduzido do jeito que você está vendo aqui na imagem. Ó. Aqui está o coronel.